Desculpa. Boa noite. Falta de costume. A gente sempre esquece, né? Muito grato, né, pela presença de todos, obrigado, né, todos os encarnados de boa vontade de estar aqui nessa chuva, né, e a todos os encarnados. Para iniciarmos, né, a gente sempre começa com uma prece, inicialmente agradecendo, né, a doutrina que invadiu a nossa vida e tomou conta do nosso ser, né, na busca por beber essa água límpida dessa fonte inesgotável que é o Evangelho, que é o Evangelho redivivo trazido por Jesus, trazido pelos Espíritos benfeitores, que é essa nossa doutrina, né, que veio, como Kardec fala, na hora psicológica exata, adequada para nos orientar, para nos consolar, para nos elucidar, para nos educar, sobretudo, e nos convidar à reforma. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos aqueles que nos amparam, que amparam essa casa, que amparam a todos que precisam de consolo, de sustento e de força de vontade. Que assim seja, Senhor, hoje, agora e sempre, esteja conosco. Graças a Deus. No início, para a harmonização, eu vou ler um capítulo que chama Preserva-te a ti mesmo, e que, de certa forma, vai ser um dos fios condutores do que a gente tentou formular para o dia de hoje, e é um comentário de Emmanuel, acima de uma passagem de Jesus, que está em João, capítulo 8, versículo 11, vai e não peques mais, né? Naquele convite da reforma que Jesus fazia a todos aqueles que ele fazia o amparo. E Emmanuel comenta assim: a semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuís forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque, sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas, se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. É um belo capítulo e poderíamos discernir somente sobre ele, mas no qual Emmanuel trata aqui de um tema recorrente, que é a vigilância, né, da questão de observarmos em nós mesmos os defeitos, as dádivas que recebemos, os amparos, as várias ferramentas que possuímos e usarmos. Se não usarmos as ferramentas que temos, como a enxada não usada enferruja, como a água, que é fonte de vida, mas que se ficar parada vira pântano, né? Então tudo está para ser usado, né? Conforme o crivo, digamos assim, cristão, né? Então a gente precisa fazer uso disso tudo. E isso introduz o que a gente vem, né, do capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que têm misericórdia, e foi selecionado alguns
subitens dentro do capítulo. É um capítulo grande, porque ser misericordioso, obviamente, não é uma tarefa simples e fácil, exige de nós outros muito boa vontade, muito entendimento. Então, tem algumas páginas assim importantes, então a gente vai falar do item 11 ao item 15 desse capítulo, mas vale ali depois uma leitura. E o item 11 ao item 15, ele trata essencialmente de relações humanas, né? Porque sabemos que progredimos, estamos aqui para isso, estamos aqui para exatamente cumprirmos essa meta da progressão espiritual, como está nessa frase aí no teto. E a progressão, ela é individual, né? Somos responsáveis por nós mesmos, somos artífices da nossa própria imortalidade, mas a progressão, ela não é individualista. Emmanuel fala que ninguém progride sem alguém, né? É muito interessante isso. Eu sou responsável somente pela minha progressão, mas é de muito bom tom que eu ampare a todos aqueles que estão comigo, assim como também precisarei de amparo e de apoio, mas eu respondo somente por mim mesmo. Mas o item 11 ao item 15, ele trata dessas relações, né, interpessoais, e é muito interessante a gente tentar criar esse discernimento em cima de dois conceitos, dois temas centrais, né, que a gente extrai desses subitens do capítulo 10, que é a indulgência e o perdão, né? Temas recorrentes nesse capítulo, né? Por certo, né? Por ser misericordioso, né? O foco. E aí é inevitável a gente lembrar da pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, no qual a palavra caridade, ela é tratada e perguntada à espiritualidade maior, como entendia Jesus, né? Isso ressignifica, e por isso é interessante a gente ter essas ferramentas e usá-las, porque essas ferramentas são importantes. Nenhum bom trabalhador trabalha sem ferramentas, e a ferramenta que a doutrina nos dá, ela muito nos ajuda, muito nos ampara. E aí essa ressignificação do que é a verdadeira caridade, conforme entendia Jesus, que é a benevolência, a indulgência e o perdão, né? É muito interessante aqui, como uma questão bem pessoal. Lá em casa a gente faz o Evangelho no lar, quem não faz eu convido a fazer, é uma coisa que muda o padrão familiar, é mágico. E a gente comenta muito com os meninos, fala, gente, vocês não precisam decorar nada na vida, nada, vocês precisam entender tudo, mas decorar nada. Mas isso aqui eu quero que vocês decorem, porque na hora que faltar um conceito, decora essa tem que decorar, né? Então a questão, eles falam, eu decorei isso, eu decorei, isso, essa decora, o resto você entende. Depois você vai entender essa, como assim também nós mesmos ainda tentamos entender verdadeiramente esse conceito, né? E aí o capítulo começa no item 11 e 12 com duas passagens bíblicas, como sempre começa, né, nas bem-aventuranças do Evangelho segundo o Espiritismo. São duas passagens, a primeira de Mateus: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Está em Mateus 7. E a outra passagem, no item 12, é uma passagem muito conhecida e muito bonita. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isto a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Guardem isso. Entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se, primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou?
Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e não tornes a pecar. Naquele convite, conforme a leitura inicial. Então, é uma temática que depois Kardec vai comentando ali, né, acerca da questão da indulgência, e é um termo que não é um termo tão familiar assim no nosso linguajar, né, e que quando a gente busca sinônimos assim, na língua portuguesa, tem beneficência, ajuda, amparo, enfim, tantos outros sinônimos, mas o que eu queria assim trazer como um conceito importante é a tolerância, essa indulgência para com as imperfeições alheias, né? A tolerância às ações ou às particularidades do outro, tolerância, né? A gente sabe que no meio religioso de outros irmãos, em outros seitas, digamos assim, de outras religiões, o termo indulgência tem significados diferentes, né? Como os nossos irmãos católicos, mas aqui a gente, como a doutrina sempre nos traz, né, a conversa é sempre nós conosco mesmo. Então a indulgência é como a gente se comporta nessas relações humanas, né, na tolerância às ações. E interessante porque, né, essa tolerância nas imperfeições alheias, ela reconhece, ela é uma mostra de que somos todos, né, todos sem exceção, caminheiros da mesma estrada, em pontos diferentes do caminho, né, em pontos diferentes, mas somos todos caminheiros, somos todos dignos de indulgência, né, todos nós precisamos. Emmanuel, né, eu sempre falo isso e vou repetir, Emmanuel, nosso professor de Evangelho, ele tem um capítulo chamado Discernir, e é interessante essa palavra, porque a partir do momento que ele nos convida a não julgar, no sentido da indulgência, da misericórdia, ele nos convida também a discernir. E aí ele faz um comentário em cima dessa passagem, né, de Mateus, dessa passagem que fala de não julgar o outro, no qual ele supõe ali uma situação no qual enxergamos no outro alguns erros, né? E cita ali alguns exemplos. Emmanuel tem sempre essa didática de partir com alguns exemplos e no final vem, né, os ensinamentos. Então ele cita ali alguns exemplos de observação de erros de alguns irmãos próximos e depois ele completa: tudo isso realmente podemos observar. Ótimo, observar ali algum equívoco de uma pessoa querida ou não, né? Mas ele nos convida, entra porém na esfera do entendimento, né? E capacita-te de que não é possível a imediata penetração no campo das causas. É muito interessante isso, porque se o irmão comete um equívoco, ele te convida a refletir, porque você não sabe efetivamente a causa, seja da vida atual, seja, né, desse lastro encarnatório que traz aquele espírito. Isso não quer dizer passar a mão na cabeça e concordar com o erro, mas sim compreender, né? Compreender. Ignoramos, e aí Emmanuel completa, ignoramos qual teria sido o nosso comportamento caso estivéssemos com as mesmas dificuldades e problemáticas que pesam o espírito daquele irmão, né? Então, quando julgamos, não reconhecemos qual seria a nossa postura, né, se passássemos por aqueles problemas. Enfim, problemas aqueles que a gente observa com os nossos olhos mundanos, mas problemas outros que está ali nos bastidores, que não observamos, né, de todo esse lastro que nos acompanha a todos nós, né? Não te permitas assim agir ou pensar diante dele sem que a fraternidade, sem que o espírito fraterno, o espírito de serviço te acompanhe. Então esse é o convite, né? Olhar sempre aquele irmão que incorre em erro de um olhar fraterno. E termina assim, que eu acho que é uma parte bem importante: se conseguimos discernir o bem do mal, então quando já conseguimos observar ali um erro, é porque de certa forma já sabemos separar naquele viés o bem do mal. Então se já conseguimos observar essa distinção, né, esse discernimento, o Senhor já nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, podemos auxiliar. Porque a gente só observa aquilo que a gente conhece.
Porque se a gente não sabe que uma coisa é errada, a gente não classifica ela como errada. Então, se a gente observa o erro de outro, é porque já o reconhecemos como uma coisa inadequada. Já reconhecemos. E se já reconhecemos, é hora de trabalho, é hora de ajudar. A gente vai chegar nesse ponto, mas é hora de ajudar e não de julgar. E é interessante porque isso me remeteu a alguns estudos aqui da casa, que falávamos de Sócrates, né, do filósofo, né, grego, que de certa forma ele permeia ali as páginas do Livro dos Espíritos, na pergunta 919, do Conhece-te a ti mesmo, que é um passo importante ali da vigilância e da reforma, no qual ele traz um filtro. Isso veio de um dever de casa de um dos meus filhos, que eu achei muito, muito enriquecedor, um filtro de Sócrates, né? A gente fala disso de vez em quando, no qual Sócrates convida a observarmos 3 temas, que se aquela informação ou se aquele julgamento é verdade, se aquela informação, se aquele julgamento é bom do ponto de vista cristão, se aquele julgamento ou aquela observação se é útil de ser feita. E aí, passado por esse crivo da verdade, da bondade e do proveito, né, que é um tema importante, Emmanuel sempre traz a questão do proveito, aí sim pontuamos o que precisamos pontuar. Então, é muito interessante, não à toa Sócrates permeia as páginas do Evangelho. E aí, quando na indulgência a gente fala de indulgência em anteposição ao julgamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, também nesse item, se eu não me engano, no 13, ele fala sobre a censura ao outro, né, que é uma das posturas que a gente faz. Observamos o outro em erro, em vez de ter um olhar fraterno, ter um viés, né, cristão ali na observação, né, logo partimos para a censura, para a observação, assim, ainda enrijecidos, como muitas vezes somos. E o Evangelho, Kardec levanta ali 2 possibilidades, uma delas que ele já categoriza como uma atitude de maldade, de maledicência, que é quando a gente desacredita a pessoa, fala, aquilo ali também, ó, aquele ser, eu vou te falar, só faz isso, aí você está desacreditando a pessoa e piorando ali a problemática, né? Mas o outro que me chama a atenção, que Kardec levanta, é quando a gente quer reprimir o mal. A gente observa o erro, a gente já consegue separar, conforme aquele capítulo discernir, mas a forma de se posicionar, ela é inadequada e muitas vezes vestida de bondade. É o lobo com pele de cordeiro. Você vai corrigir, mas você se põe de uma forma a colocar o irmão em inferioridade, né? Você ressalta ali os defeitos, você, enfim, aumenta aquela dificuldade. E aí esse olhar fraterno que a gente tem que ter na indulgência com as imperfeições alheias é uma linha tênue de como se posicionar. Não é fácil assim saber como se posicionar. Essa tênue linha, quem vai dar essa tênue linha? É o Evangelho. Não sou eu ou qualquer um, né? É o Evangelho, é Jesus, é como se porta, né? Como se portam os verdadeiros exemplos, né? E no fundo, qual é o viés? Qual é a capacidade que temos de nos portar nessa questão da censura, da repressão ao mal? Qual a moral? É na moral. Temos moral para tal? Verdadeira moral? Porque a conversa sempre é em cima da moral. Então é interessante. E aí fiquei me pensando, a partir desse momento, gente, mas tá, tudo bem. Então a gente reconhece, a gente tenta, né, separar o bem do mal, isso já é um caminho. A gente observa ali o irmão tão querido, tão próximo ali, incorrendo em algum erro. Tudo bem, eu não vou desacreditar a pessoa, mas eu também não posso ser conivente, digamos assim. Como me posicionar? Como? A doutrina espírita é fantástica, porque ela te dá respostas para tudo. Basta você ter assim um pouquinho de boa vontade para pesquisar, e os nossos amigos nos induzem e a gente caminha ali em respostas que são fantásticas. Cada estudo é uma pérola. E tem uma passagem na revista O Reformador, de 1960, uma psicografia de Chico por Emmanuel, no qual o título é Socorramos, e Emmanuel trata exatamente dessa passagem de Mateus, de não julgar para não ser julgado, aquela coisa toda. E ele faz uma pergunta lá no meio, depois da introdução, como Emmanuel sempre faz, ele fala uma pergunta: como ajudar aos que parecem mergulhados no erro? Ponto, essa é a pergunta. Como ajudar? Que era a pergunta que eu me fiz assim, falei, gente, como ajudar?
E ele faz várias frases que são importantes. Primeira, censurar é aumentar a distância. A gente já tinha lido isso lá no Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Desprezar o irmão é perdê-lo. Então tá, não censurar e não desprezar. É imprescindível saibamos socorrê-los. Tudo bem, então a gente precisa ajudar. Como? E aí Emmanuel coloca, para começar, sintamo-nos na posição deles. Aquela história da empatia, coloque-se na posição daquele irmão, né? Comunga-lhe a luta, divida as dificuldades, situemo-nos nos pés dos problemas e tentemos em silêncio ajudar. No pensamento, e aí começa a ajuda. Como? No pensamento. No pensamento, guardemos todas as vibrações de entendimento e carinho. Aquele irmão está em erro, você não sabe como? Pensa positivo. Em prece, a gente sabe o quanto isso é poderoso. A emanação de bons pensamentos, boas vibrações. Beleza, no pensamento. Na palavra, envolvamos as bênçãos do verbo nobre, da boa palavra, enfim, do bom amparo. Então, no pensamento, na palavra. Na atitude, amparemos-los quanto seja possível. E é sempre no que é possível. Amparemos nas atitudes. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. Caminhar aquele irmão ao bem. À frente, pois, daqueles que te pareçam, que te afiguram desnorteados, porque não quer dizer que eles são, porque o nosso julgamento também pode estar errado, a nossa observação pode estar errada, que te pareçam desnorteados, estende teu coração e tuas mãos, porque todos estamos no caminho, todos, de evolução. E segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, seremos assim também medidos. Se praticamos a indulgência, é porque realmente também somos voluntários na fila dos indulgentes, né? E aí, inevitavelmente, me vem uma passagem de um livro belo que chama Paulo Estevão, né? Um clássico da literatura espírita, que é fantástico, no qual Estevão, esse espírito assim, lindo, né? Ele nos momentos derradeiros, pertinho da sua desencarnação, né? Nas mãos de Saulo ainda, né? Impiedoso, etc., endurecido. Saulo era noivo da irmã de Estevão, mas esse casal de irmãos estava separado há muitos anos, não se encontrava. E aí Saulo reconhece Abigail, que é essa irmã, que é noiva de Saulo, e aí dá aquele choque, né? Saulo está ali, né? Sendo o mecanismo de desencarnação de Estevão, e Abigail vê o irmão naquela condição. E aí Estevão testemunha a indulgência e o perdão e fala de forma dócil, assim é colocado no livro: Cristo os abençoe, não tenho no teu noivo, Abigail, um inimigo, eu tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, serviu-o-á com o mesmo fervor, ser para ele companheira fiel e amorosa. Então ele já reconhece em Saulo um irmão dedicado. Olha que Saulo era o mecanismo da desencarnação, ele que estava ali matando. Reconhece em Saulo um irmão que não conhecia Jesus. Isso é exemplo máximo de indulgência e de perdão, de indulgência, que é o reconhecimento, né, ao erro dos outros, né? E por isso Jesus sempre pede a reforma, né? Não foi assim? Saulo, endurecido, por exemplo, nesse exemplo, vira Paulo de Tarso, né? Esse nosso irmão que tanto nos ampara, a partir do que? Da sua reforma, né? Vá e não peques mais. Assim também foi Jesus, né? O nosso guia, mestre e modelo, governador espiritual do orbe, criador, né? Criador que eu digo, não criador, mas designado por Deus para ser ali o formatador
desse planeta que vivemos, né, que acompanha conosco desde o início, né, da criação do mundo. E aí Jesus ele tem a desencarnação ali em cruz, né, no madeiro, entre os injuriados, as vítimas, né, e que todos nós, né, que somos ainda caminheiros ali do Evangelho, precisamos entender essa exemplificação do eterno benfeitor, assim coloca Emmanuel, apartando o criminoso do crime, está num capítulo que chama Pena de Morte, separando o criminoso do crime, como a gente aprende a separar a doença do doente. E Jesus fazia isso. Ele combatia o erro, ele não combatia o pecador, digamos assim, né? Isso é uma pérola, né? Isso é uma pérola. Muito bem. Uma coisa interessante, por que eu li naquela passagem da mulher adúltera, eu falei, gente, essa questão dele escrever no chão, sempre me chamou muita atenção. Fiquei buscando muitas vezes, eu achava o que Jesus desenhava, sabe, essa curiosidade, não achei. Enfim, mas achei páginas de Emmanuel tratando sobre essa questão. É uma nota super interessante, num capítulo que chama Como Falas, Como Escreves, no qual Emmanuel reflete sobre essa escrita de Jesus no chão, nessa passagem. E aí, obviamente, ele transporta isso à nossa caminhada, né, de todos nós. E começa assim: nunca encontraste o simbolismo profundo desse gesto do Cristo? O que está falando ali da escrita na areia, né, no chão? Nunca encontraste o simbolismo? Interrogação. Quem poderá passar no planeta sem grafar alguma ideia nos caminhos do mundo? Nem todo homem gravará páginas. Jesus não escreveu nada, né? São os evangelistas e tal. Nem todo mundo gravará páginas, mas todos escreverão na terra a sua história neste mundo. A terra é o grande livro que o Senhor nos deu aos serviços de formação espiritual. Vê o que gravas nas páginas da vida. Tuas mãos e atitudes gravam sempre, a todo minuto. A terra está registrando o que fazes. Não manches o livro que o Pai nos confiou. Então, aquela terra que Jesus escrevia nessa passagem bela é um pouco do que todos nós fazemos. Estamos aplicando a indulgência, o perdão, estamos grafando na terra onde ninguém está lendo, mas há aqui uma lei divina muito acima da nossa possibilidade de entendimento, né? Não é o que os outros veem, é como a gente se porta no silêncio, né, da nossa caminhada. É isso que Emmanuel trata sobre essa questão da escrita na areia ali daquela passagem, né? E aí essa conquista, né, de bens imperecíveis, que são as conquistas espirituais, que tanto nos são importantes, né? E aqui ninguém está falando sobre, como eu disse lá no início, sobre passar a mão na cabeça, ou aplaudir o erro do outro, né? Ou minimizar o erro, né? Não é isso, né? A gente sabe que acima de nós há as leis divinas, leis de ação e reação, né? Enfim, um Deus todo misericordioso e todo bondade, mas o discernimento no combate ao erro, o discernimento de combater o erro e não o pecador, né? Corrigir com o crivo, com a possibilidade cristã, né? Conforme nos entende, conforme nos ensina Jesus. E aí o fechamento lá no item 14, no item 15, ele vai tratar sobre o perdão, né? E aí, enfim, é um assunto muito grande, porque o perdão é sobretudo libertação, perdão é um dos tripés da caridade, e fora da caridade não existe salvação, como um dos capítulos do Evangelho. Então, o perdão ele é realmente libertação, mas por que ele é libertação?
Por que é importante perdoar? Né? Falávamos disso aqui no estudo de segunda-feira. Né? Por quê? Esse perdão que é tão difícil para nós outros, por que isso é realmente tão fundamental? E aí a gente busca no Evangelho mesmo, né? No Mateus capítulo 5. Entre em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Com toda certeza, afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo, o último ceitil. Enfim, a gente precisa perdoar, a gente precisa ser indulgente, a gente precisa disso tudo, porque ninguém progride sem alguém. Porque não adianta nada eu me encher aqui de boas palavras e maltratar a minha esposa, meus filhos. Enfim, não adianta. Fora do que eu vejo, fora do que eu escrevo, fora do que vocês ou as pessoas que me rodeiam veem, tem ali uma infinidade de atitudes que não estão grafadas em página nenhuma, mas está grafada no meu caminho, como Jesus escreveu nas areias. E é esse o caminho que a gente precisa. Por isso a vigilância ela tem que ser o dia todo dia. E em outra passagem, em Mateus 18, então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu tenha de perdoá-lo até 7 vezes? E aí responde aquela passagem bela, que até 70 vezes 7 vezes. Né? Então realmente o perdão ele é infinito. Porque o mérito do perdão ele é proporcional ao mal. Né? Aquilo que te fez muito mal, que te parece ali, que te ofendeu o egoísmo, a vaidade, que te ofendeu ali a personalidade íntima, é exatamente aquele perdão que tem mais peso, né, na contabilidade, digamos assim. Né? O livro Consolador, que é um livro de Emmanuel também, ele é dividido em várias partes. A terceira parte religião, porque tem a parte filosofia, ciência, religião, como é considerado ali a nossa querida doutrina. Então, na pergunta 334 dessa parte sobre religião, ele vai dar ali alguns pormenores de como se dá esse perdão. Né? Antes de perdoarmos alguém, é conveniente esclarecermos o erro? Essa pergunta é interessante, porque, tudo bem, alguém errou contra nós, e aí eu vou perdoar, mas eu tenho que esclarecer? E aí Emmanuel responde: quem perdoa sinceramente, falo sem condições. Ou seja, você está perdoando. Ponto. Todavia, a boa palavra é sempre útil. Então, a boa palavra, não é qualquer palavra, é a boa palavra. Ela é sempre útil. Né? O perdão sincero é filho espontâneo do amor. Na pergunta 337, concilia-te depressa com o teu adversário. Esta é a palavra do Evangelho. Mas e se o adversário não quiser? Tudo bem, alguém errou contra mim, eu te perdoo, meu irmão, depois de muita luta íntima, tudo bem, eu te perdoo. Mas e se a pessoa não quer ser perdoada? A resposta está lá: cumpra cada qual com o seu dever evangélico. Ponto. Depois ele vai destrinchar. Mas enfim, você fez a sua parte. Cada um é responsável pelos seus atos, cada um conforme as suas obras. Né? Por que Jesus, na pergunta 338, por que Jesus teria aconselhado perdoar 70 vezes 7 vezes? E a resposta é simples e sintética. A Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes. Né? Porque aqui não tem espírito missionário, né? Estamos aqui, em trabalho contínuo. Né? E a última, 340, perdão e esquecimento são a mesma coisa? Eu perdoo, mas não esqueço? Fico lembrando? Perdão e esquecimento são a mesma coisa? Devem andar juntos? E a resposta é: para o espírito evangelizado, então nós estamos falando de um nível de espíritos evangelizados, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento caminham juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância, porque senão a gente não esquece. A própria lei de encarnação é assim, né? Só funciona muito bem pelo dom do esquecimento. Senão, não ia funcionar muito bem, né? Rememorar
O bem é dar vida à felicidade. Esquecer o erro é exterminar o mal. Olha como é que é importante esquecer. Antes de tudo, não devemos esquecer de que seremos julgados pela mesma medida com que julgamos. E para finalizar, né, para dar o exemplo máximo, né, eu dei o exemplo de Estevão, que é um irmão que a gente tem muito carinho, mas o exemplo máximo é sempre Jesus, né? E ali nos momentos finais ali da existência, digamos, carnal de Jesus, ele lá lavando os pés dos apóstolos, Pedro ainda não entendendo muito bem aquele ato de submissão, né, ainda um pouco cristalizado, ele não aceita, ele fica ali relutante, ele fala que vai com o mestre até onde for, que ele quer ir junto. Isso está lá no livro Boa Nova, porque é sempre boa e sempre nova, os ensinamentos. E aí Jesus fala com Pedro: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Você está tão inquieto que acho que você está precisando aprender mais, né? A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade eu te afirmo, e aí aquela passagem todo mundo sabe, que ele vai negar, Jesus avisa ele que ele vai negar 3 vezes ainda naquela noite, olha só, e ele nega, né? Como todos nós sabemos. E aí Pedro fica ressentido, melindrado, como espírito ainda imperfeito: mas você está me julgando mal e traidor? Jesus, eu que te abriguei, eu que te acompanhei, eu que... Tananã. E aí Jesus fala: não, Pedro, com doçura, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é muito mais frágil do que perverso. Nós somos muito frágeis e agimos ainda com tantas imperfeições, dignos da indulgência e do perdão do outro, e por isso precisamos ser indulgentes e perdoar aos nossos irmãos de caminhada. Então assim a gente agradece, né, despedindo os nossos irmãos ali pela internet, que o Léo vai desligar ali, né?